Bom dia, alunos do 9º ano. Vamos para mais uma aula de gramática. Hoje será a nossa aula de número 14. E o conteúdo da nossa aula é orações desenvolvidas e reduzidas. As orações subordinadas adjetivas desenvolvidas apresentam como elas se caracterizam, essas orações subordinadas adjetivas. Como vocês já estudaram as orações subordinadas adjetivas e as orações subordinadas substantivas e orações subordinadas adverbiais, fica fácil entender as orações subordinadas adjetivas desenvolvidas. Vamos ver como elas se caracterizam. Elas iniciam-se com o pronome relativo. Vocês lembram que nós estudamos pronomes relativos em outras aulas anteriores. Quais são esses pronomes? Só relembrando. O pronome relativo que, quem, cujo, como e flexões, que apresentam diferentes situações sintáticas dentro da oração subordinada e contém verbos nos modos indicativo e subjuntivo. Os modos dos verbos, vocês lembram que são 3: indicativo, subjuntivo e imperativo. Aqui nas orações subordinadas adjetivas desenvolvidas, vai aparecer os verbos no modo indicativo, que é o modo da certeza, e no modo subjuntivo, que é o modo da incerteza, das possibilidades. Agora, vamos procurar entender as orações subordinadas adjetivas reduzidas. Como se caracterizam as orações adjetivas reduzidas? Não se iniciam com pronome relativo. 2. Contém verbos no infinitivo, gerúndio ou particípio. De acordo com as formas nominais usadas, as orações podem ser reduzidas de infinitivo, reduzida de gerúndio ou reduzida de particípio. E não apresenta conectivo, e na qual o verbo está numa forma nominal. E aqui eu coloquei um quadro explicativo para vocês entenderem melhor as orações subordinadas adjetivas desenvolvidas e as orações reduzidas. Vamos ver aqui. As orações desenvolvidas, como eu já falei, como vocês já estudaram as orações subordinadas adjetivas, substantivas e adverbiais, fica fácil entender as orações desenvolvidas. Essas orações desenvolvidas iniciam-se com um pronome relativo, que na maior parte dos exemplos, o pronome relativo que é empregado é o pronome que, mas pode ocorrer o emprego dos outros pronomes relativos, que, quem, onde e flexões. Aqui eu coloquei o exemplo. E essas orações desenvolvidas, elas ainda contêm verbos nos modos indicativo ou subjuntivo. Aqui o exemplo. Ele foi o primeiro orador que encantou a plateia. Observe aqui o emprego do pronome relativo que. Assisti às atuações dos velhinhos que cantam. Aqui também, nessa oração desenvolvida, nós temos o emprego do pronome relativo que. E arrumou o quarto que a criança bagunçou. Aqui também nós temos o emprego do pronome relativo que. E aqui nesses exemplos contém verbos no modo indicativo, mas pode ocorrer também o emprego de verbos no modo subjuntivo. Só relembrando, as orações desenvolvidas
Iniciam-se com o pronome relativo e contém verbos nos modos indicativo ou subjuntivo. Já as orações reduzidas não se iniciam com o pronome relativo, contém verbos no infinitivo, gerúndio ou particípio. E aqui eu coloquei os exemplos para vocês entenderem melhor as orações reduzidas. Ele é sempre o primeiro a encantar a plateia. Aqui nós temos um exemplo de oração reduzida de infinitivo. Observe, aqui não contém o pronome relativo para introduzir a oração e o verbo aqui ele está no infinitivo. Só relembrando, o verbo no infinitivo, ele apresenta as terminações AR, ER, IR, e aqui foi o que ocorreu, encantar. O verbo terminou em AR, o verbo encantar. Assistir às atuações dos velhinhos cantando. Aqui nós temos um exemplo de uma oração reduzida de gerúndio. Para saber se o verbo está no gerúndio, é só você observar que é a terminação do verbo, que é ando. Arrumou o quarto bagunçado pela criança. Aqui nós temos um exemplo de uma oração reduzida de particípio. Como eu já falei aqui, ó, aqui no gerúndio você observa a terminação ando. E aqui no particípio, você vai ter a terminação do verbo em ado. Então, terminou a explicação sobre este conteúdo, orações subordinadas, desenvolvidas e reduzidas. Na próxima aula, eu vou colocar atividade para vocês fixar melhor esse conteúdo. Tenham um bom dia e fiquem com Deus.